Teologia da Reforma Protestante, prosseguindo na leitura do artigo sobre os verdadeiros cristãos reformados, contando a história de Baltazar Rubinmaier. Agora vamos falar como a perseguição vai crescer contra Rubinmaier. O texto do nosso artigo diz: o bispo Constanza aliou-se ao governo da Áustria pedindo a demissão do pregador herege, era assim que eles chamavam quem discordava da pregação deles. Então, a Igreja Católica não aceitava essa pregação, mesmo ele dizendo, olha, ele tinha sido católico, o Rubinmaier diz, olha, eu era católico e eu reconheço que eu não era um cristão verdadeiro. Bom, o que acontece? O artigo prossegue. Rubinmaier foi chamado a comparecer em juízo perante a corte episcopal, mas se negou, alegando, não é minha obrigação comparecer perante esse hipócrita. Falando do bispo de Constanza que queria interrogar Rubinmaier. A pressão aumentou, mas Aldo Schuch permaneceu firme no apoio a seu principal ministro. No entanto, Rubinmaier, para livrar a cidade do perigo de uma intervenção armada, decidiu ir embora. Então, veja, havia na verdade verdadeiras guerras. Nós vamos ver que Lutero ele chegou a formar um exército junto com a Igreja Católica para combater determinados grupos anabatistas. E aqui eu sempre erro também, teve um grupo anabatista que na verdade era um grupo luterano da Alemanha que também acreditava que o batismo infantil era errado, mas eles não eram de fato anabatistas, eles eram luteranos. Aquele grupo falou, olha, se o exército luterano vier aqui, nós vamos pegar em arma para nos defendermos. Por isso Lutero se aliou aos católicos e foi lá e devastou aquela comunidade, né, de luteranos anabatistas, vamos chamar assim. Okay? Então havia risco de uma cidade ser atacada por outra, se eles não seguissem ou a fé católica ou a fé reformada. Bom, praticamente todos concordam que a fé católica não é uma fé cristã, né? Que é uma fé da Babilônia apocalíptica. Eu aproveito para enfatizar que o comportamento dos reformados, sem exceção, Lutero, Calvino e Zwinglio, não eram comportamentos de cristãos, nunca foi. Porque eles sempre perseguiram e mataram os cristãos. Isso não é comportamento de cristão. Senão daqui a pouco Nero vai virar um cristão também. Domiciano vai virar um cristão, né? Quer dizer, perseguiu, matou os cristãos e mesmo assim é considerado como cristão, né? Isso está errado. O artigo prossegue. No início, Rubinmaier redefine a palavra hereges como aqueles que enganosamente enfraquecem as Sagradas Escrituras, assim que ele definia aqueles hereges que estavam perseguindo ele, católicos e luteranos. No segundo artigo, ele é ainda mais específico. Também são hereges os que escutam as Sagradas Escrituras e as interpretam de maneira diferente daquilo que o Espírito Santo exige, tais como os que em todos os lugares ensinam que a esposa é um benefício eclesiástico, assenhorear-se em vez de pastorear, pedras em lugar de rocha, Roma em lugar da igreja, nos obrigando a crer nesse falatório. Rubinmaier afirma, os inquisidores são os maiores hereges de todos, visto que contra o ensino e o exemplo de Cristo, condenaram os hereges à fogueira e antes da colheita arrancaram o trigo junto com o joio. Né? Veja o que ele fez. Ele fez uma comparação pegando a parábola do trigo e do joio, tá bom? E segundo a palavra de Jesus, o joio ficaria no meio do trigo, Deus não iria arrancar, porque senão poderia atingir o trigo. Né? O joio e o trigo iriam crescer juntos. Você só conseguiria distingui-los quando eles estariam adultos. Né?
Quando o joio está brotando, ele brota parecido com o trigo, só depois que ele se destaca. E ele fez o seguinte, ele está dizendo que os inquisidores são tantos reformados quanto católicos. Ele está falando dos assassinos que perseguiam os cristãos. Ele diz que os inquisitores, eles arrancaram o trigo, ou seja, a parte semeada por Deus, os bons, junto com o joio. Deus tinha dito que não iria arrancar o joio para não atingir o trigo. Eles arrancaram o trigo e o joio, ou seja, porque eles pegavam verdadeiros cristãos, matavam. Eles pegavam bruxas, matavam. Alguns católicos pegavam reformados, matavam. Reformados pegavam católicos, matavam. Né? Essa era a situação que estava vivendo, por isso ele fez essa comparação. Na página 88 do livro ele diz: nem sequer o Estado tem o direito de usar a força contra alguém devido a diferenças religiosas, nem mesmo quando essa pessoa for ateísta. Então veja, a posição dele em relação à igreja e o Estado. Ele está dizendo que a igreja é separada do Estado, o que os anabatistas sempre defenderam. E a igreja católica e os reformados não, eles defendiam que havia uma primazia sim para a igreja católica, para as igrejas reformadas, e os habitantes tinham que seguir aquela doutrina, né? Então essa era realmente a obra de Satanás, porque eles implantavam uma heresia e assim os cristãos seriam perseguidos e mortos. O artigo prossegue. Rubinmeier tinha a profunda convicção de que só Deus pode determinar a diferença entre o trigo e o joio. Portanto, Deus não colocou nas mãos do homem o direito de queimar um herege, seja ele um verdadeiro herege ou não. Porque, vamos dizer, se luterano matava católico, estava matando um herege. Se o católico matava um luterano, estava matando um herege. Mas se luterano e católico matasse um anabatista, não estava matando um herege, mas estava matando um cristão de verdade. Prossegue o artigo. Ele estabeleceu limites bem definidos na jurisdição das autoridades seculares e prescreveu claramente os métodos de evangelização para os cristãos. Rubinmeier concluiu seu excelente tratado com o artigo 36. Deve ser evidente para todos, até mesmo para os cegos, que a lei que demanda a queima dos hereges é uma invenção do diabo. E essa lei, ela vinha, como nós veremos mais à frente, de católicos e de reformados. Segue seu lema característico, o qual adornou tudo o que publicou. Ele disse: a verdade é imortal. Né? Essa frase virou, né, a grande mensagem de Rubinmeier, porque ele estava dizendo: olha, a verdade que eu aprendi com os anabatistas, né, essa verdade é imortal. A igreja católica pode perseguir e matar, os reformados podem perseguir e matar, mas jamais conseguirão matar todos. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Nesses dias atuais, nós estamos no dia 19 de setembro, o que nós vemos são notícias das igrejas reformadas reconhecendo a igreja católica como igreja mãe, como Babilônia apocalíptica, mãe, vamos assim dizer, e voltando a ser católica, né? Eu quero dizer que elas não vão conseguir levar as igrejas cristãs. A verdadeira igreja cristã não entra nessa armadilha. Alguns, infelizmente, que estão na igreja cristã vão se desviar, né? E isso daí é até profético, né? Por se multiplicar iniquidades, muitos esfriarão. Como nós já vemos hoje cristãos se desviando. A igreja católica lá nos Estados Unidos tem publicado reportagens que parecem ser verdadeiras de diversos evangélicos, né, corrigindo, diversos reformados, até pastores reformados voltando a ser católico, voltando para a igreja católica. Porque os pastores reformados não veem diferença entre a igreja reformada e a igreja católica. E é verdade, eles não fizeram uma reforma de fato. É por isso que eles estão retornando. Eu repito, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja cristã, ela não vai ser levada nesse pacote, não tem chance. A profecia garante que não.